1 Samuel 2, a partir do verso 8. Vamos ler apenas um versículo. Eu quero ministrar hoje sobre um tema, e o tema é uma nova canção. Eu tenho plena convicção que Deus está colocando uma nova canção nos seus lábios nessa noite. Deus está te dando um novo cântico. Um novo cântico. Um cântico de adoração, um cântico de louvor, um cântico de júbilo. Amém. Você achou aí 1 Samuel, capítulo 2, verso 8? Acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim. Falta tirar o freeze aqui, por gentileza. 1 Samuel 2, verso 8, já apareceu aqui. Só falta liberar aqui os telões. Acompanhe comigo a Bíblia aí, você que tem Bíblia aberta. 1 Samuel 2,8 diz assim: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Vamos ler juntos novamente, diz assim, verso 8: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre ela o mundo. Fecha agora os teus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz e é mais penetrante que espada de dois gumes. Obrigado porque a tua palavra é capaz de discernir as intenções dos corações, discernir espíritos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é um martelo que esmiuça a penha. Obrigado porque a tua palavra revela quem de fato nós somos. Nós olhamos para a tua palavra e vemos aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que nós estamos nos tornando. Olhamos para a tua palavra e temos a revelação da nossa verdadeira natureza. Senhor, que nessa noite a verdadeira identidade de filhos e filhas do Senhor venha para fora. Que nessa noite famílias sejam restauradas, que nessa noite a cura seja uma realidade, que as cadeias caiam em nome de Jesus, que nessa noite, através da manifestação da tua palavra, o impossível seja relativizado e os teus filhos possam alcançar milagres no nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Queridos, o texto que nós lemos juntos aqui em 1 Samuel capítulo 2 é o cântico de Ana. E Ana estava feliz, claro, expressando uma adoração a Deus em forma de canção. E agradecendo por aquilo que tinha acontecido. Ana havia rompido um teto. Ana havia rompido um limite. Ana havia vencido a dor da esterilidade. Então ela estava em festa. Ela estava feliz com aquilo que Deus havia manifestado na vida dela, reconhecendo o amor e a bondade de Deus. E desde já, querido, eu quero declarar sobre a sua vida como um profeta nessa noite, que Ele está colocando um novo cântico nos teus lábios. Ele está destravando a sua história, a sua vida, e está manifestando aquilo que o seu coração deseja. Quantos recebem isso aqui nessa noite? Um novo cântico, um cântico de celebração para os próximos meses de 2019. Ah, pastor, você não sabe quanto eu chorei ao longo desse ano até aqui. Querido, não interessa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo da alegria chegou na sua vida. A Bíblia diz lá em Salmos 37, verso 4 e 5: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. E querido, é tempo de manifestação da glória de Deus. Quando nós falamos que vamos ouvir testemunhos, nós não queremos ser retóricos, nós queremos confirmar aquilo que o céu já está manifestando. Não existe nada que se manifeste aqui na terra, no plano físico, sem que antes Deus já não tenha preparado no céu. Deus já preparou tudo que você vai viver nesses próximos meses de 2019. Quantos creem nisso aqui? Está tudo pronto, você vai acessar em nome de Jesus. Eu imagino que muitas pessoas, ao olharem para Ana, ficaram pensando do tipo: por que para algumas pessoas as coisas são mais fáceis do que para outras? Isso é engraçado, porque às vezes a gente contempla milagres na vida de alguns. Nós olhamos pessoas vencendo, olhamos pessoas prosperando, e aí então nós logo imaginamos: por que para ele é tão fácil e para mim é tão complicado? Por que com ele acontece e comigo não?
É como o Jensen Franklin. Ele disse que alguns pensam sempre que a grama do vizinho é mais verde do que a grama dele. Só que, na verdade, a grama do vizinho verde pode ser um valão ou pode ser um esgoto aberto, irmão. Sabe onde o esgoto passa? Fica tudo verdinho, mas está tudo contaminado. Então não olhe para o outro achando que você é pior ou você é menor. Tenha uma imagem daquilo que Deus disse que você é. E Deus disse que você é bem mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a imagem que Deus tem de você. Eu creio que chegou um tempo onde Ele está enxugando dos seus olhos todas as lágrimas. Ana havia chorado muito. As pessoas não sabem os quilos de sal que Ana precisou comer com Penina, as dificuldades. As pessoas que haviam adorando a Deus e louvando ao Senhor, realizando aquele cântico de adoração, não viram os processos que Ana precisou enfrentar, as lutas que ela passou, os tempos de jejum, de oração, o quanto que ela teve que cavar para poder solidificar sua raiz no solo, para depois então começar a manifestar. Entenda que muitos de nós, na verdade, todos, nós somos como a planta de bambu. Como é que o bambu se manifesta? O bambu, ele fica crescendo para o chão, crescendo para baixo, por mais de 5 anos. E uma mudinha muito pequena aparece, uma mudinha inexpressiva. E daí então, depois de criar muitas raízes profundas, ela desponta para cima como um grande bambuzal. E as pessoas olham assim e falam: nossa, essa planta cresceu de uma hora para outra. Não, querido, processos, anos após ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, processos, buscando raízes profundas, buscando lençol freático, buscando água, sais minerais, se alimentando, se nutrindo, e de repente aparece. Será que vai acontecer com alguns aqui nessa noite? Ei, as pessoas vão olhar assim e vão dizer: de repente aconteceu? Não, irmão, não é de repente. É porque você tem uma história no secreto com Deus. É porque você construiu coisas com Deus e agora chegou o tempo de manifestar essa realidade. Porque aquilo que você construiu em choro, aquilo que você construiu em oração, aquilo que você cavou em Deus, aquilo que você plantou, chegou o tempo de ser manifesto para os homens em nome de Jesus. Aplauda o nome dele. Então eu quero hoje falar sobre essa nova canção que Ana cantou, mas para que ela pudesse cantar, ela respeitou 4 princípios. Diga assim comigo: 4 princípios. Ana respeitou 4 princípios que a conduziram ao seu milagre. O primeiro princípio é o princípio da constância. Diga assim comigo: constância. A Bíblia narra que Eucana, marido de Ana, frequentemente subia a Siló. Era um mandamento do Senhor, está lá em 1 Samuel 1:3. E se você pega o texto de Deuteronômio capítulo 16, você vai ver que existe uma ordenança de Deus dizendo o seguinte: 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, nesse caso Siló. Na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Cada um traga a sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então todo ano estava ali Ana, juntamente com Eucana, seu marido. E eles subiam juntos a Siló, e ali então sacrificavam ao Senhor, adoravam ao Senhor. Eles manifestavam a sua gratidão por mais 1 ano. 1 ano na presença de Deus. Ano após ano estava ali Ana. Ela não desistiu dos seus processos, ela se manteve constante. Só que Ana não estava sozinha. Diz a Bíblia, no livro de 1 Samuel, que Eucana, por não ter filhos de Ana, tomou para si uma outra mulher, chamada Penina. E Penina fazia Ana sofrer. Por quê? Porque Penina era fértil. A Bíblia diz, não fala quantos filhos Penina teve, mas ela teve pelo menos 2, homens e 2 mulheres, porque a Bíblia diz que ela teve filhos e filhas. E então, ano após ano, apesar de ver Penina prosperar, apesar de ver Penina manifestar uma fertilidade no ventre, Ana não esmoreceu, Ana não desistiu, Ana se manteve constante.
Olha só o que diz aqui 1 Samuel 1,4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Ana via Penina também subindo, juntamente com ela, e sacrificando em Siló. Então, muito provavelmente, ele pegou Penina, por quê como esposa? Porque Ana não lhe dava filhos. Talvez Ana tivesse vivendo aquele processo há décadas, muito tempo, e se mantendo constante, não desistindo, perseverando ali ao lado do seu esposo. Ela então sacrificava, e ela subia a Siló, envergonhada, porque ela estava sozinha, e não tinha filhos, o seu ventre estava cerrado. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui para declarar sobre a sua vida, que o tempo da vergonha acabou, irmão. O tempo da vergonha chegou ao fim em nome de Jesus. Deus hoje está dando um basta nessa situação que atormenta você, porque existem histórias construídas. O Espírito falou muito claro comigo que existem histórias que você construiu em Deus, que chegou o tempo de serem manifestas. E sabe o que é muito importante nisso tudo? É que, para onde eles iam todo ano? Para Siló. E se você busca o significado de Siló no hebraico, Siló significa estar seguro, tranquilo e em descanso. Diga assim: seguro, tranquilo e em descanso. Siló também apontava para o Messias. Ele também era tido como Siló ou Shilo, até que venha Shilo, até que se manifeste Shilo. E o significado no hebraico para o Messias em Siló era aquele que dá descanso. Ei, chegou um tempo de descanso em Deus na sua vida. Chegou um tempo de você descansar o seu coração, porque Ele está manifestando coisas que os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos não ouviram, e aquilo que não penetrou no seu coração, Ele está trazendo a vida em 2019. Você acredita nisso? Apesar de angustiada, atribulada, estéril, Ana sabia para onde ela deveria ir: para Siló, lugar de estar seguro, lugar tranquilo e lugar de descanso. E a pergunta que eu faço para você é: o quão cansado você está? Você está cansado? Vem para Siló. Vem para Siló. Ele é aquele que dá descanso para você. Todos precisamos de tempos de descanso. Todos precisamos ir até Siló. Todos precisamos de um sábado por semana para descansar e nos refazermos. E sábado, eu não estou associado ao dia de sábado, mas um dia de descanso. Você precisa descansar um dia por semana. Você precisa se refazer. Você já ouviu falar numa síndrome chamada síndrome de burnout? Um apagão. É um distúrbio que conduz à depressão, que vem precedido de esgotamento físico e emocional, cuja causa é a exaustão extrema. Gente cansado ao extremo, gente exausta, e de repente dá um apagão. Ei, querido, a palavra de Deus para você nessa noite é: descanse, porque eu estou fazendo. E Jesus é a personificação de Siló. Olha o que está escrito aqui em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é a personificação de Siló. Por que você anda tão cansado? Por que você anda tão sobrecarregado? Tem gente carregando uma mochila muito pesada que não pertence à sua nova fase. É hora de você largar essa mochila no chão, tomar o jugo de Jesus e aprender dele, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve, meu irmão. Tem gente morrendo, gente depressiva. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando em desistir, abrir mão de tudo. Mas eu tenho uma palavra para você. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Ei, você não foi chamado para poder abandonar sua casa. Deus não te deu uma família para você abandoná-la. Deus não te deu uma casa para você deixar de pastoreá-la. Ei, homem, você é um sacerdote de Deus. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós iremos até o fim. Nós temos uma bússola, nós temos uma referência, nós temos a palavra de Deus que nos guia em toda a verdade. Nós temos o Espírito Santo. Você foi chamado para cumprir os seus processos e alcançar o seu destino em Deus. Esse é o seu chamado.
Deus não desistiu de você. Ele não desistiu, então você está proibido de desistir. Você está proibido de desistir da sua vida, proibido de desistir da sua casa, da sua família. Você está proibido de desistir das pessoas. Você nasceu para dar certo. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite. Você nasceu para dar certo. A sua família nasceu para ser uma referência no meio de outras famílias, não para ser um espelho da destruição. Ei, mãe, pai, não desista do seu filho. Nunca mais diga que ele é um ímpio. Nunca mais diga que aquele seu vizinho é um ímpio. Trate-os como pré-crente. Diga assim: ele é pré-crente. Comece a declarar quem ele é. Comece a declarar a palavra de Deus na vida dele. Ele não é um ímpio. Nunca mais se refira a ele dessa forma. Chegou o tempo de você entoar um novo cântico, irmão. Assim como Ana, chegou o tempo de você mostrar que você é constante e de que você não vai retroceder, porque o prêmio está à sua frente. Quantos aqui creem que estão para receber um prêmio da parte de Deus nessa noite? A palavra para você está lá em Isaías 40, verso 29, diz assim: ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantos acreditam nessa palavra aqui nessa noite? Quantos aqui de fato descansam e esperam em Deus e sabem que Deus está fazendo aquilo que os seus olhos não estão vendo? Ele está fazendo. O que te fará chegar ao seu destino, querido, não é a velocidade que você imprime, é a sua constância. Então, o primeiro princípio que aqueles que desejam um milagre precisam respeitar, conforme Ana, é o princípio da constância. Seja constante. Sede constantes, sempre abundantes. Sede constantes, sempre abundantes. Segundo princípio, e esse é muito poderoso, o princípio da ativação profética. Diga assim: ativação profética. Nós temos algum profeta aqui nessa noite? Todos nós somos profetas. Nós somos uma comunidade profética. Nós somos os filhos dos profetas. Nós somos chamados para profetizar uns pelos outros. E profetas não são aqueles que enxergam o lixo das pessoas. Profetas são aqueles que trazem o ouro das pessoas para fora. Então será que você pode ser profeta nesse momento aí no seu irmão? Colocando a mão no ombro dele e declarando uma palavra para os próximos meses, para o final do mês de agosto, próximos meses de 2019. Comece a declarar uma palavra de vida aí. Diz o que vai acontecer na vida dele aí nesses próximos meses. Declara, profeta de Deus. Fala, abre a sua boca. Amém. 1 Samuel 1, verso 5 diz assim: porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela. Diga assim: porção dupla. Engraçado, Eucana entregava uma porção para Penina e para seus filhos, mas para Ana entregava uma porção dupla. Isso falou tanto comigo. Deus estava falando assim comigo enquanto eu lia esse livro, esse texto, que Eucana, ele era um profeta na vida de Ana. Eucana, na verdade, estava gerando Samuel profeticamente. Quando ele dava uma porção dobrada para Ana, ele estava dizendo assim: Ana, está aqui a sua porção, e está aqui a porção de Samuel. Todos nós precisamos de uma voz profética. Charles Boltz diz que nós sermos proféticos na vida de alguém é enxergarmos as pessoas a partir da perspectiva de Deus e não a partir dos nossos próprios olhos. Como é que Deus olha as pessoas? Como é que Deus olha aquele colega seu de trabalho? Como é que Deus está olhando para o seu filho, para o seu marido? Comece a declarar a visão de Deus acerca deles e não uma visão destruída ou distorcida. Eucana não via Ana como uma mulher estéril. Eu creio que quando ele entregava uma porção dobrada, ele estava declarando profeticamente: meu amor, está aqui a sua porção e a porção do nosso milagre. Está aqui a sua porção e a porção de Samuel. Está aqui, profeticamente, queridos. Eu creio que Eucana já havia visto Samuel.
Profeticamente, Samuel já estava gerado no coração de Eucana. Será que você está entendendo isso? Apesar de Samuel não existir no corpo de Ana, apesar de Ana ainda parecer estéril, apesar de não ter os filhos no braço, Samuel já existia através de palavras proféticas. E eu quero dizer para você, a sua realidade hoje parece ruim, então comece a profetizar a realidade que você quer viver, comece a profetizar o amanhã que você quer habitar, comece a profetizar o futuro que você quer viver em Deus, porque você é um profeta. E profeta é aquele que pavimenta o amanhã. Profeta é aquele que constrói um futuro em parceria com Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite para celebrar essa palavra? Ano após ano, Eucana ativava a vida de Ana, ativava ela profeticamente e dava uma porção dupla. Qual que é a realidade que as suas palavras têm gerado? A Bíblia diz que o universo inteiro, o mundo foi criado através da palavra. Deus criou tudo através da palavra. As suas palavras têm um poder de criar realidades, de criar coisas novas. Então, irmão, eu quero te propor que nessa próxima semana, você abra a sua boca como um profeta de Deus. Abra a sua boca e comece a declarar um futuro glorioso que está para se manifestar. Alinhe a sua palavra com aquilo que o céu está dizendo. Os próximos dias serão dias de manifestação de milagre, porque haverá um alinhamento entre o que você fala e aquilo que o céu está bradando. Eu quero te propor fazer um ato profético essa próxima semana. Sinalize no mundo espiritual que Samuel está chegando, que o milagre está chegando na sua vida. Pastor, o que é ato profético? É alguma coisa louca. A fé é uma loucura para os homens. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então faz um ato profético, irmão. Ah, pastor, eu quero trocar de carro. Então, sei lá, anda pela rua dirigindo um carro assim, ó. Faz um ato profético. Sei lá, vai no Detran, sonha com a placa do seu carro, desenha a placa do seu carro e cola no seu carro. Faz um ato profético. Você quer trocar de casa? Pega lá um óleo, unge, sai com óleo, vai lá no bairro que você quer morar e unge o bairro, unge o apartamento que você quer comprar, manda aí o corretor te levar lá nesse apartamento e você unge o lugar, dizendo: Senhor, eu creio. Irmão, faz alguma coisa, gera no profético, porque eu estou dizendo, 2019 é o tempo do seu milagre, vai acontecer na sua vida. Samuel está chegando, Deus está manifestando um tempo novo. Dama Collin, ele fala sobre muitos atos proféticos. Ele tem um livro chamado Manual para Ativação Profética, e ele narra uma história que ele foi ministrar numa igreja, e enquanto ele ministrava, diz o testemunho dele, que algumas pessoas riam muito. E ele ficou meio impressionado porque as pessoas estavam rindo e conversando durante a palavra dele. E então no final ele perguntou para os líderes o que estava acontecendo. E o líder disse assim: não, você não está entendendo. Enquanto você pregava, um cheiro de incenso inundou essa sala. Ele falou: deve ser, sei lá, o óleo que as pessoas ungiram as pessoas. Ele falou: não, não é isso. Há 10 anos atrás, quando estávamos construindo essa igreja, os nossos pastores colocaram páginas da Bíblia colado dentro da parede e derramaram um óleo de incenso muito aromático nessas paredes. Então, enquanto você estava aqui ministrando, esse cheiro veio à tona. E é como se o Espírito estivesse dizendo: eu estou recebendo essa adoração, eu estou recebendo essa ministração. Queridos, atos proféticos, eles não são para homens entenderem, mas são para você abrir um caminho que ainda não está aberto. É para você desbravar o novo, é para você ser um desbravador do reino de Deus. Faça um ato profético na próxima semana, declarando que esse novo tempo, o tempo de milagre, está chegando na sua vida. Quantos vão fazer isso aqui? Quantos vão encarar esse desafio aqui na próxima semana em nome de Jesus? Diga assim para o seu irmão: eu quero saber do seu ato profético. Deus está levantando profetas na sua vida, pessoas que são geradores de vida através de palavras proféticas. Por isso é que a sua sorte irá mudar em breve, querido. Será que você está preparado para isso? Cutuca seu irmão assim e fala: você está preparado? Diga assim: você está preparado? Tem um novo tempo chegando.
Essa próxima semana é um tempo de palavras proféticas. Você vai colocar a mão na cabeça do seu filho e vai declarar profeticamente quem ele está se tornando. Você, homem, vai orar e vai profetizar sobre sua mulher. Você, esposa, pelo seu marido. Você que é solteiro, vai profetizar seu casamento. Vai ser um tempo de palavras proféticas em nome de Jesus. Um tempo de gerar novas realidades em Deus. Então, se prepara para a porção dobrada. Para você e para Samuel. Tem porção dobrada para você e para Samuel. Então falamos do primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Primeiro princípio? Constância. Segundo princípio? Ativação profética. Terceiro princípio? O princípio da resiliência. Diga assim comigo, resiliência. A Bíblia afirma que Ana precisou conviver com Penina. Uma mulher tratada como rival de Ana. Alguém que constantemente lhe fazia oposição. Olha o que diz aqui o texto. Em 1 Samuel 1,6 diz assim: Penina, sua rival, procurava e humilhava Ana continuamente. Provocava e humilhava Ana continuamente. Porque o Senhor a tinha deixado estéril. Penina humilhava Ana. Ana precisou de resiliência para não quebrar diante das afrontas de Penina. É verdade, Ana chorou, Ana se irritou, mas ela reagia e não ficava prostrada. Ana não se permitiu morrer, Ana não se permitiu quebrar. Querido, não quebre diante das adversidades. Bispo JB, ele diz que bem-aventurados os flexíveis, pois não serão quebrados. 2 Coríntios 4, verso 8 e 9 diz assim, acompanhe comigo, escute. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas não destruídos. Talvez você esteja vivendo uma pressão absurda, debaixo de muitos questionamentos, mas um escape já foi enviado para a sua vida nesses próximos dias. Talvez esteja vivendo uma pressão com uma pessoa que te perturba, assim como Penina perturbava a Ana. Mas, querido, você não deve valorizar esse tipo de coisa. Você não deve ouvir o que as pessoas pensam ao seu respeito, ou o que elas acham que pensam. Porque o que Penina não sabia é que existia um plano no céu. Existiam coisas sendo desenhadas. Existia um plano que estava no coração de Deus e estava prestes a se manifestar na vida de Ana, assim como vai acontecer na sua vida nos próximos dias. De repente, algo vai acontecer. De repente, a sorte mudou. De repente, a página virou. De repente, o barco mudou de rumo. Sabe quem viveu uma pressão muito intensa? Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus 26, verso 37, que lá no Getsemane Jesus estava sob pressão. O texto diz assim: e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Jesus estava em angústia. Ele estava sentindo as dores de parto. Será que você pode entender que milhões de vidas estavam para ser justificadas, curadas, santificadas, libertas, e tudo estava nascendo de dentro dele? Estava vindo de Jesus. Ele estava ali para mudar uma página na história. O mundo jamais seria o mesmo. Era um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Um ponto de inflexão é assim: a história vem transcorrendo de uma maneira linear e de repente, pum! As coisas mudam de rumo. Vamos lá? Profeticamente, as coisas vêm de uma forma linear e de repente, as coisas mudam de rumo. Um ponto de inflexão na história. Um ponto de inflexão na história da humanidade. Um ponto de inflexão na história de Ana. Um ponto de inflexão na sua vida. Vai mudar a tua história para sempre. E de repente aquilo que parecia previsível se torna imprevisível. E Deus muda a tua sorte. E as pessoas vão ver os milagres dele se manifestando em você. A pressão que você está enfrentando, ela tem um propósito. Ela não veio para quebrar você. Ele sabe o que nós suportamos. Sabe o que essa pressão vai manifestar? A sua verdadeira natureza. Quem você foi vocacionado para ser. O seu verdadeiro eu.
Essa pressão tem um nome e ele se chama milagre. Essa pressão significa que um tempo de milagre está sendo anunciado na sua vida. A pressão sobre a vida de Ana tinha um nome, o nome da pressão era Samuel. A pressão sobre a vida de Jesus tinha um nome, eram milhões e milhões e milhões de vidas que seriam transformadas a partir daquele momento. E qual que é o nome da pressão que você está vivendo? Feche seus olhos agora. Qual que é o nome da pressão que você está vivendo? Dê nome a essa pressão aí agora. Dê um nome. Será que é o nome de um filho? Será que é o nome de uma empresa? Será que é o nome de uma condição financeira? Qual que é o nome da pressão que você está vivendo neste momento? Um milagre está para acontecer. Aumente a sua expectativa porque um milagre está para acontecer. Você sabe que o tema resiliência é muito poderoso e muita gente fala sobre isso. Mas tem um outro conceito que está vindo aí a reboque. É o conceito do antifrágil. Diga assim comigo, antifrágil. E o que é o antifrágil? O antifrágil é aquele que não apenas não quebra diante da pressão, mas é aquele que se alimenta da pressão. Uau! É aquele que faz da dificuldade o seu pão e sai dela ainda mais forte. O antifrágil, ele não apenas suporta as pressões e mantém o status quo, como o resiliente faz, mas ele sai dos cenários de pressão ainda mais fortalecido. Eu estou vendo muita gente aqui antifrágil em nome de Jesus. Gente que vai sair muito mais forte dessa dificuldade. Gente que está saindo muito mais nutrido, muito mais vistoso. Gente que vai ser exaltado por Deus nos próximos dias. Será que tem alguém aqui comigo nessa noite? Olha o que a palavra diz aqui em Números 14, verso 9. Falando de 2 homens. Escute, diz assim: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o meu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Diga assim, eles são o nosso pão. Vamos lá, como valentes, eles são o nosso pão. Josué e Caleb eram antifrágeis, eles saíam mais fortes de momentos de pressão. A postura deles garantiu a eles acesso à terra da promessa. Ei querido, você é um antifrágil. Ana foi antifrágil porque ela suportou as afrontas de Penina e saiu muito mais forte diante de Deus daquele momento de pressão. Declara assim para o seu irmão, diga, você é antifrágil. Diga, Deus está fazendo você mais forte. Diga assim, a pressão é seu combustível. Agora faça um elogio para ele. Diga assim, você está tão bonito hoje. Diga assim, eu nunca te vi tão bonito como hoje. Você é antifrágil, irmão. Esse é o seu tempo. E eu quero entrar aqui no 4º princípio. Vamos lá, primeiro princípio. O princípio da constância. Segundo princípio, o princípio da ativação profética. Terceiro princípio, o princípio resiliência. 4º princípio, o princípio, eu vou falar agora, o princípio do alinhamento com o céu. Diga assim, alinhamento com o céu. E com isso eu estou quase terminando. Eu sei que vocês querem que eu termine. Ana desejava desesperadamente um filho. Ela queria um filho. Mas o céu queria outra coisa. O céu queria um profeta. Ana queria eliminar a esterilidade. Mas Deus queria eliminar a linhagem de Eli. Uma linhagem profética profanada e corrompida. Entenda que todos nós temos um clamor que é da terra para o céu. Mas existe também um clamor do céu para a terra, no que diz respeito a quem você é e aquilo que você representa. Quando aquilo que você está clamando conecta aquilo que o céu está clamando, a fusão de 2 mundos acontece. E é o gatilho que Deus precisa para a manifestação de milagres. Quando o seu clamor responde a um clamor do céu, algo é rompido. É parousia, é essa fusão de 2 mundos. E então nós passamos a viver uma realidade sobrenatural. Veja que 1 Samuel 1,
10, 11, diz assim, acompanhe comigo, escute. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, escute que ela ora, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nesse momento, Ana recebeu o milagre dela. Ela não sabia, mas ela já não era mais estéril aqui. Nesse momento, uma chave foi virada no céu. Nesse momento, uma ordem foi dada. Você não vê, mas exatamente nesse momento alguma coisa acontece na sua vida. Nesse momento em que a sua vida é alinhada com a realidade do céu. Nesse momento em que um desejo que está no seu coração se alinha a um desejo do coração de Deus. Nesse momento em que o desejo de ter um filho se alinha com o desejo de Deus levantar um profeta, alguma coisa acontece. A realidade de esterilidade de Ana tinha ido embora. O milagre dela aconteceu naquele momento. Ela não sabe, mas a condição dela mudou. Você sabe que Ana não somente teve Samuel. Depois você lê capítulo 1, 2, 3 de 1 Samuel. Ana teve muitos filhos. A Bíblia diz lá, 1 Samuel 2, 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Sabe o que isso fala comigo e com você? Que quando há um alinhamento entre terra e céu, céus e terra, quando há um alinhamento da tua expectativa com a expectativa do céu, quando há um alinhamento do teu clamor com o clamor do céu, quando aquilo que você quer se alinha com aquilo que Deus quer, você passa a ter visitações constantes, e um milagre que parecia pontual se torna real muitas e muitas vezes na sua vida. Ana passou a ser visitada constantemente. E não foi apenas um milagre chamado Samuel. A partir daquele momento a madre dela foi aberta. E ela passou a ter filhos. E passou a ter filhas. E a realidade dela mudou. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido, que você está vivendo um tempo de visitações constantes. Hoje um milagre é inaugurado na sua vida. Um tempo de céu aberto, onde você receberá visitações angelicais, visitações celestiais. E a sua realidade está mudando. Será que alguém pode receber aqui nessa noite essa palavra aplaudindo a Jesus?